engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Obras e Prosas. Hoje com o tema Assessoria Condominial e Gestão Técnica e Prevenção de Valores Patrimonial. E hoje, Ada, nós estamos com uma convidada maravilhosa. Ela é a engenheira Fabíola Bacelar, que tem muita bagagem nessa área. Vamos conversar com ela e ela vai falar um pouquinho da história dela. E quem é Fabíola Bacelar? Boa tarde, gente. É um enorme prazer estar aqui, né? E eu desde já agradeço, né, o Pod Castelo aí pelo convite. Fiquei extremamente lisonjeada pelo convite. Fabíola Bacelar, eu aqui falando, né, sou mulher, esposa, cristã, também tenho um filho, né, de 20 anos aí, e sou engenheira civil, especialista na engenharia diagnóstica e engenharia condominial. Hoje a nossa empresa aí já atendeu e já preveniu mais de 7.000 pessoas com os nossos serviços e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Então, para a gente começar com esquenta, Ada, me diga, Fabíola, o que é assessoria condominial? Bom, a assessoria condominial, ela é um instrumento para que o síndico, na sua gestão, ele possa estar ali fazendo as manutenções e olhando para a edificação com um olhar técnico, com um olhar preventivo e não com um olhar reativo, que é o que costuma muito acontecer quando não se tem assessoria. E o que é essa assessoria de engenharia? É o braço, né, muito importante, técnico, que, como eu disse, o síndico precisa ter para planejar essas manutenções na edificação. Porque quando ele não planeja essas manutenções, ele acaba entrando sempre na emergência, sempre no que é emergencial. E isso se torna muito prejudicial para a caixa do condomínio, né? E isso se torna muito prejudicial também para a gestão dele, né? Para a responsabilidade dele, porque a gente sabe ali que na responsabilidade civil, ali pelo Código Civil, ele tem a obrigação de zelar, diligenciar ali sobre a edificação. Então, quando ele não tem esse braço técnico, ele acaba caindo muito ali no amadorismo, né? E isso traz muitos prejuízos, tanto para o condomínio em si, quanto para a gestão dele. Perfeito, Fabíola. Conta um pouquinho pra gente qual a diferença entre essa assessoria técnica e a administração de condomínios. Bom, a administração, ela é um instrumento para organizar a burocracia do condomínio, né? Para organizar ali tanto a questão financeira, a questão muitas das vezes contábil, às vezes está atrelado ali a administração também, e a burocracia em si, em geral, do condomínio. E a assessoria técnica de engenharia é o braço técnico, como a gente sempre fala, que vai cuidar da edificação em si, que vai organizar essas manutenções, que vai trazer ali um planejamento e um controle do desempenho dessa edificação. Muito legal você colocar esse ponto, porque as pessoas, síndicos que não são profissionais, né? A gente fala que a gente ainda tem a cultura do morador ser síndico, né? E é muito legal você fazer essa diferença, porque o síndico, ele é responsável por gerir essa questão da engenharia. Ele tem que gerir, mas não é uma responsabilidade dele tratar com assuntos de engenharia, né? Porque eu acho que é muito legal a gente deixar bem claro essa diferença que você colocou em relação a isso. E, continuando, me diga uma coisa, quando contratar uma assessoria? Bom, o quanto antes possível, né? Eu sempre digo que o condomínio, quando ele nasce, ali na implantação, é recomendável que ele já nasça com essa assessoria de engenharia. Ali como quando um ser humano também nasce, ele requer os cuidados médicos, o condomínio também, ele precisa já nascer com essa assessoria condominial de engenharia, porque muitos
falam, não precisa dessa assessoria quando o condomínio já está novinho, ouve, né? Eu já ouvi muito isso e eu sempre digo e bato na tecla, precisa sim, assim como eu acabei de falar, assim como nós seres humanos ali, um bebê quando nasce precisa desse olhar médico, ele precisa também desse olhar da engenharia, porque logo nos primeiros anos a gente tem aí as garantias, né? Então, quem é que vai verificar isso? E para que a gente também consiga acionar essas garantias, a gente precisa, o síndico, no caso, ele precisa também estar cumprindo o seu papel nas manutenções. Então, ele não consegue acionar a garantia sem estar cumprindo o seu papel nas manutenções. Então, ele tem que estar essas manutenções em dia. Como é que ele vai saber disso? Com um assessor de engenharia. Essa prevenção do risco em si, da patologia da edificação, requer certos cuidados. Você acredita que hoje, dentro da nossa cidade, os condomínios estão respaldados com esses profissionais? Eles têm esse vínculo afetivo, tanto da administração do condomínio quanto a esses profissionais, para trabalharem junto nessa prevenção e diagnóstico das edificações? Hoje aqui em Manaus eu vejo que está havendo uma pequena mudança, mas isso ainda precisa ser bastante melhorado e a gente precisa ainda estar avançando com isso. Eu ainda vejo ainda muito amadorismo, ainda vejo ainda muito o síndico deixando de lado a assessoria, porque ele sempre considera que isso é um custo do condomínio, né? É caro. É muito caro, ele sempre diz, não, é muito caro, e aí ele sempre vai tratando essas manifestações patológicas, esses erros com, né, ali o pedreiro, né, com ali um profissional que não tem o conhecimento técnico, e é muito importante sim, a gente precisa desse profissional, mas ele precisa ter uma orientação técnica, então ele precisa ter o assessor de engenharia ao lado, para dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, né, então ele precisa estar em conjunto com um assessor de engenharia. Tem aquele faz tudo, nós fizemos até uma visita, né, Ada, num condomínio, estamos e era um senhor, né? Não, eu faço tudo. Se queima uma lâmpada ali, eu vou. Se faço isso, a gente ainda tem essa cultura aqui, né? Sim, muito. E isso é um risco muito grande. Eu sempre digo que isso é um risco muito grande financeiro para o condomínio e também para o síndico, né, para a responsabilidade dele, porque ele sempre faz ali, o que o faz tudo faz? Ele faz com base na experiência dele, empírica, né, do dia a dia. Ele não tem instrução nenhuma técnica para fazer. Então, obviamente, ele vai cair em muitos erros. E isso não vai ser ele que vai responder. Não é o faz tudo que vai responder. Quem vai responder é o síndico. Muito tapa-buraco, né, que a gente fala hoje no mercado. Isso também impacta financeiramente dentro da gestão do condomínio, né? Sim, com certeza. Impacta porque, como eu falei, isso vai ser, provavelmente ser feito na base do amadorismo, ali empiricamente, e com certeza isso vai gerar uma sequência de erros. Você acredita assim que falta mais o profissional se trazer mais adiante da gestão do condomínio, o síndico em si? Ou você acha que os profissionais síndicos mesmo deixam isso sempre de lado por conta desse custo adicional, né, que eles falam? O que está faltando assim para os condomínios da nossa cidade serem mais assessoriados por esses profissionais? Eu acredito que as duas coisas, né? Falta mais o posicionamento desses profissionais, falta mais capacitação, inclusive, né? A gente tem muitos engenheiros civis, mas a gente tem poucos especialistas que abracem essa parte da assessoria condominial e que requer uma capacitação e um tempo de investimento para isso, né? Técnico. E a gente precisa entender essas dores do síndico, né? Porque é bem peculiar, não é a experiência somente da obra comum que o engenheiro em geral tem, né? A gente precisa entender o dia a dia do síndico. Eu sempre falo isso. E precisa também os síndicos, eles terem essa consciência dessa responsabilidade dele, né? Que ele não pode assumir, ele acaba assumindo sozinho, né? E quando ele tem um assessor técnico de engenharia, ele acaba delegando isso para um assessor técnico de engenharia. Então, ele se respalda
né, com base técnica. Porque quando um morador ele vem questionar, ele pode até questionar algo que foi feito, né, e ele diz assim, olha, tá aqui, eu fiz com base numa recomendação técnica, entende? Isso é muito importante, né, Nesse? A gente vê muito, né, nos condomínios, a gente sempre falar com o síndico sobre tais problemas e eles sempre tentando resolver de uma forma mais amadora. O que a gente sempre ouve, eu acredito que você no começo, hoje você já está mais ali dentro, já tem mais contatos, mas o que a gente ouve muito não foi aprovado em assembleia. A gente levou para a assembleia, os condôminos não aceitam, dizem que é um custo a mais. Você passou muito por isso, ainda passa? Como que é? Eu ouvi também muito isso um pouco lá atrás. E novamente, né? Por isso que eu digo sempre que o assessor de engenharia, técnico de engenharia, ele tem que ser um parceiro do síndico, ele tem que estar ali lado a lado. É muito difícil para o síndico ele traduzir isso na tamanha relevância que se tem na Assembleia sozinho. Verdade. Então, eu sempre falo para os síndicos, né, que na medida do possível, traga esse profissional na Assembleia, né, para que esse profissional ele explane esse assunto e ele mostre para os moradores a importância disso, porque é muito difícil para quem não é da engenharia traduzir isso para os moradores ali, para o leigo, a importância sobre isso. Então, o que o morador ele sempre vê? Ah, não, isso aí a gente só vai gastar. Para que isso agora? Ah, é muito caro. Então, o síndico, ele precisa trazer esse profissional para perto, né, para que isso explane bem na Assembleia e traduza bem isso, a importância disso para os moradores, para eles terem essa consciência dessa importância como prevenção, né? Porque o que acontece? Sempre, novamente, como eu sempre digo, ele sempre chama esse profissional quando o problema já aconteceu. Já. E aí se torna muito caro, né? Porque o que eu sempre digo? Os síndicos, normalmente, eles trabalham na manutenção reativa, né? Não na manutenção preventiva. E esse assessor técnico de engenharia, ele vai principalmente trabalhar na preventiva, que ela é muito mais barata. Era esse ponto que a gente ia chegar no item aqui, né? Sim. Que sai mais caro? Prevenir, né? Ou corrigir? Com certeza prevenir, né? Tem estudos aí, nós temos estudos que comprovam que a manutenção corretiva, ela chega a ser até 5 vezes mais cara. Eu já atendi vários condomínios, por exemplo, que eu cheguei lá e ele me disse assim, poxa, Fabiola, eu vou citar um exemplo aqui, né? Recentemente eu atendi um síndico que ele me chamou porque ele estava com um problema enorme, né, que já veio de uma outra gestão, que ele acabou de assumir, né, de uma obra, né, bem complexa nas fachadas. Ou seja, o condomínio, na gestão anterior do síndico, o síndico, na gestão anterior, ele contratou, né, um prestador de serviço para fazer uma reforma nessas fachadas. E essas reformas, elas não foram feitas, né, da maneira correta, né? Ela não foi levada em consideração os trâmites que deveriam ser feitos antes da fachada, né? Antes dessa reforma em fachada. E aí o que acaba acontecendo? Foram várias fachadas ali, cerca de 4 torres. Cada torre ficou ali mais de R$100 mil essa reforma. E visivelmente, né, eu nem utilizei nenhum instrumento no momento da visita, a gente já viu vários erros. Nossa. E aí o que acontece? Ele até chegou a me relatar que isso já está gerando prejuízo, né? Porque ele disse que realmente quando ele assumiu, ele mesmo já viu vários erros. E uma placa desse revestimento, ele já desplacou e caiu no capô de um carro. Nossa. Né? E o condomínio teve que arcar, né, com esse reparo. Então, assim, não foi feito. Se tivesse sido, por exemplo, ali feito com acompanhamento do assessor de engenharia, ele tinha provavelmente orientado ele que era preciso fazer primeiro um diagnóstico, né, para ver os pontos de infiltração, para ver juntas, né? Para ver uma série de critérios e ter acompanhado isso desde o início, o planejamento e o controle também desse serviço na fachada. Fiscalização, né? Isso não foi feito. Então, a gente vê que visivelmente foi feito
né, de forma incorreta, utilizados materiais provavelmente incorretos, né, ali a execução, ela não deve ter atendido os critérios, né, ali no momento da execução, e provavelmente isso vai ter que ser refeito. Entendo. É muito delicado esse tema, porque a gente embasa também numa questão de o olhar treinado do profissional, né? O olhar clínico ali, que pode fazer com que o síndico previna alguns danos. Inclusive, tocando nesse ponto, a questão de obras em condomínios. A gente sempre passa, né, visita em condomínios, a gente sempre vê obras, até mesmo de morador, sem devido respaldo técnico, né, de um profissional. Tendo um gestor, um síndico nesse condomínio e havendo uma obra, o síndico pode sofrer algum dano ou responder judicialmente para a omissão de algum problema que ocorreu nessa obra? Com certeza, ele vai ser responsabilizado, porque ele é o representante legal, né? Enquanto ele está ali como síndico, ele é o representante legal desse condomínio, né? Então, lá no Código Civil, artigo 1348, diz que é a obrigação dele, né, diligenciar a conservação, né, ali das áreas comuns, inclusive zelar também pelas prestações de serviços. Então, mas como é que ele vai fazer isso se ele é leigo, né? Sim. É com o braço da engenharia. sim. E eu sempre falo isso, que assim como o condomínio ele precisa ali da assessoria contábil, da assessoria jurídica, né, da administração, ele precisa também dessa assessoria técnica de engenharia, porque senão ele vai provavelmente se acometer aí de diversos erros, né, nessa questão dessa gestão da edificação. E ele, na verdade, ele precisa atender os critérios, né, da 5674, que é a norma, né, de manutenção. Ele precisa atender os critérios da 16280, que é a norma de reforma, da 15575, que ela traz ali os requisitos de desempenho dessa edificação, e da 14037, que é o manual de uso e operação dessa edificação. Então, ele precisa atender todos esses critérios. Como é que ele vai atender esses critérios se ele não é técnico da engenharia? É com o braço da engenharia, com assessoria de engenharia. Muitos nem sabem, né, que existe esse tanto de norma, que é preciso seguir, que tem que ter essa certa orientação. Isso que é importante também, disseminar essa questão do síndico profissional, né? Porque traz muito problema, tanto para os moradores quanto para a pessoa que é responsável. Principalmente o síndico, né? Que é o que é responsável legal. E me diga uma coisa, Fabíola, nesse tempo que você anda, que você faz essa assessoria, essa consultoria, quais são os problemas que você mais vê, o que você mais encontra? Quais são os problemas mais comuns que aparecem? São diversos, né? Muitos problemas. Como a gente já sabe, culturalmente, né, a gente não tem essa cultura em geral, né, de contratar assessoria de engenharia. Então, como eu falei, esses síndicos, ele acabam entrando ali em diversos erros na sua gestão. E aí, uma dos erros que eu vejo muito é o que a gente acabou de falar. Começa-se um condomínio aqui, Manaus já está numa crescente, né, aí absurda de condomínios. Verdade. Né? E aí esses condomínios já nascem sem assessoria, porque muitos entram nessa crença, né? Não, o condomínio é novo, né? Não, eu tenho garantia, e ele não contrata essa assessoria. E aí ele acaba aqui perdendo muitos itens nessa garantia, porque ele não faz as devidas manutenções corretas, né? As devidas manutenções preventivas, que lá na 14037, que é o manual de uso e operação, já fala quais são, né, esses itens que ele precisa fazer essa manutenção. Então, como eu falei, ele precisa atender os critérios da 5674 para poder ele acionar a garantia. Então, muitas das vezes ele vai acionar a garantia, ela não vai ser atendida, porque ele não fez a manutenção devida. Isso é muito importante. E falando sobre garantia, né? Eu vou tocar num ponto aqui bem legal de se falar. Eu, pelo menos, adoro falar sobre garantias, né, de imóveis. E com a crescente demanda, como você mesmo falou,
Fala um pouquinho pra gente, ou pro telespectador que está nos assistindo aí, a importância de fazer aquela vistoria quando você recebe o seu imóvel, né? O porquê que ele precisa levar um profissional com um olhar técnico, um olhar treinado para fazer a vistoria na entrega das chaves do seu imóvel. Tu diz na entrega da chave da unidade ou do condomínio geral? Do imóvel em si. Do apartamento. Do apartamento, isso. Né? Ali de cada morador. De cada morador, né? Isso. Ele precisa levar esse vistoriador, né? Até porque ele não tem, assim como a gente estava falando aqui do síndico, né? O sim. morador, ele também, muitas das vezes, ele não tem esse olhar treinado que a gente tem, né? Que o profissional de engenharia especializado nas manifestações patológicas, né? Entrega de imóveis, tem. Então, ele precisa levar esse vistoriador para que ele consiga se respaldar, verificar se realmente a construtora está atendendo todos os requisitos que precisa atender ali quanto ao contrato que ele fez, né? Ali o memorial descritivo ali da edificação, né? E está atendendo todos esses critérios ali nos sistemas que comportam essa unidade, né? Então, eu como vistoriadora, eu preciso verificar ali se a questão das instalações elétricas, elas estão ali, digamos, bem dimensionadas, né? Se está tudo certinho ali no quadro elétrico, está bem identificado. A questão do revestimento, de pisos, né? Das instalações hidráulicas, né? Da questão da pintura. Ali são uma série de critérios que, com certeza, o morador ele não vai ter, né, toda essa experiência e expertise. E, além do mais, a gente tem também um ponto muito importante que hoje eu vejo que é até errôneo das construtoras ali limitar um tempo. Sim, né? verdade. Algumas limitam um tempo até de 40 minutos. Eu já cheguei em construtora que, o tempo limite ali é 40 minutos. E não pode, né? E não pode, existe. Legalmente isso não pode. O Código do Consumidor, ele fala bem claro que o morador, que o consumidor, ele precisa olhar, né, e verificar, ele ter o tempo hábil para verificar todo esse produto que ele está recebendo, né? E quando ela limita isso, ela já está dizendo assim, para mim, particularmente como profissional, eu acredito muito nisso. Ela já tá com medo que a gente tenha um tempo hábil para verificar tudo, né? E possa ali estar contestando com ela, né? Então, assim, o morador, ele precisa ter esse profissional, né? Para que possa fazer isso, né? E em tempo hábil, da né? forma adequada, da forma adequada, seguindo e olhar todos os sistemas. E isso ele acaba economizando muito. Por quê? O que acontece? Eu também, hoje, como assessora, né, de engenharia, eu acabo que atendendo ali também os moradores do condomínio, né? Que chegam ali com o síndico e relatam algum problema que está ocorrendo ali na sua unidade. E aí a gente, como equipe de assessoria de engenharia, a gente vai lá até a unidade e muitas das vezes eu me deparo com o morador ali reclamando sobre itens que era para ele ter visto lá na vistoria. Então, recentemente, eu fui numa unidade como essa, do morador. A moradora, eu cheguei lá e ela estava com uma infiltração muito crítica no quarto dela, né? E na cozinha, né? Que era ali onde estavam as paredes ali limitantes do banheiro. E aí, o que acontece? A gente foi ali até o banheiro e a gente verificou que aquela história sempre, né? Dali da água, ela tá escoando pro lado contrário do ralo. E ela tava infiltrando, entendeu? E aí, tava uma infiltração bem crítica, assim, e já tava cometendo ali vários mofos, bolou, né? E ela disse que o filho dela, ele já tem alguns problemas, né, respiratórios, e estava só se agravando. Ela chegou a levá-lo, inclusive, ele no pronto atendimento, né, socorro. Por quê? Porque ele já estava ali com crises, né? E outra coisa também que eu sempre falo é porque o sonho de receber, na verdade, receber um imóvel novo é um sonho.
Então a pessoa que vai receber, ela não vai olhar muitas vezes ela nem olha para esse detalhe, porque ela está tão empolgada, nossa, meu lar, minha casa. Conta, né? A emoção toma conta. Nós vamos como profissionais, a gente vai, mas a pessoa que está ali entrando na sua unidade, às vezes é o seu primeiro imóvel, então ele não vai observar certas coisas. Eu já peguei cliente que tem um olhar muito crítico, que vê tudo realmente, mas a maioria entra ali com sonho, então ele já entra ali, já vem vislumbrando, onde vai ser isso, onde eu vou colocar um móvel, aqui eu quero fazer de tal forma, aquele sonho. Então ele não tem aquele olhar de ver o problema, ele entrou ali para sonhar, e o que eu acho certo, por isso que é legal você levar um profissional, entre e veja o seu sonho acontecer. Entendeu? Sonhe enquanto a gente trabalha. Enquanto você está sonhando ali, a gente está trabalhando e está fazendo a nossa parte, né? É verdade, porque realmente, como você falou, né? Muitas das vezes é um sonho, né, que está sendo realizado. E eu super entendo isso, até porque eu também estou nesse processo, né? De ali, eu estou com muita expectativa ali, mas eu sou profissional, né? E aí, com certeza, na minha vistoria, sim, eu vou deixar a emoção de lado e eu vou verificar tudo tecnicamente, mas o morador provavelmente não, ele não é, muitas das vezes, técnico, né, dessa área. Então, realmente, ele vai ali e vai se deslumbrar, como muitos que eu já atendi, que já me falou, Fabiola, eu não ia verificar isso, eu não ia verificar aquilo, né? Pra mim, eu ia olhar e tava tudo certo. Eu digo, pois é, então... Por isso a importância de você ter me levado. Porque não há uma orientação. Por exemplo, o corretor ele vai lhe vender um sonho. Ele não vai lhe orientar. Olha, quando você for receber seu imóvel, você leva um profissional. Não, ele está ali para vender o sonho da casa própria. Então, a pessoa já entra ali com aquela visão, com aquele sonho, com aquela emoção junta. A pessoa não entra, a não ser que alguém oriente, olha, não, quando você for receber seu apartamento, tem itens para você olhar, mas caso ninguém oriente, a pessoa não vai entrar ali pensando em problema. Ela vai entrar pensando em solução, no que ela vai viver, o jantar que ela vai fazer, o que ela vai viver ali dentro daquele imóvel, né? Ela não tem essa visão. Se não tiver uma orientação, pelo menos de alguém, procure um profissional, ela vai entrar ali com sono. Isso pode, mais pra frente, tornar-se um pesadelo, que a gente vê muito, né? O sonho que torna pesadelo, né? Quando você começa a colocar os móveis, começa a colocar ali os modulados, né? Eu já peguei muitos clientes que, quando começaram a colocar os modulados, começaram a ver falhas, né, de ondulação na parede e tudo mais. E vamos agora para mais um intervalo. E lembrando, não esqueçam que nós estamos nas principais plataformas: YouTube, Spotify e também estamos no Portal Castelo. Não esqueça de nos seguir para nos acompanhar. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional, entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Anoa Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Voltamos novamente com mais um episódio do Obras e Prosas, hoje falando sobre assessoria condominial. Hoje com a Fabiola Bacelar, né, uma expertise enorme aí na área de gestão e assessoria condominial. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as documentações técnicas. O que é preciso hoje dentro de um condomínio para se realizar uma obra?
Bom, a gente precisa primeiro, né, obedecer a 16280, né, que é a norma que ela fala sobre as reformas, né, residenciais. E o que a norma 16280 ela preconiza? Ela preconiza que essa reforma, tanto nas unidades privativas quanto nas áreas comuns, ela precisa atender vários critérios. E a norma, ela traz todos os critérios que precisam atender. Inclusive, ela fala sobre o responsável técnico dessa obra, né, e o plano de reforma. Ou seja, eu me deparo muito com condomínios aí, com síndicos, e até chego a perguntar deles, vocês têm uma gestão das reformas aqui? Não tem. Por quê? Muitas das vezes porque também não tem um assessor técnico de engenharia. E aí é como eu sempre digo e volto a dizer, essa responsabilidade recai totalmente nos ombros dele. E ele né? nem sabe, né? E muitas das vezes ele não sabe disso e ele precisa atender esses critérios da 16280, né? E esse plano de reforma, o que ele diz? Ele precisa trazer ali quem é o responsável técnico, como essa reforma vai ser feita, o que vai ser feito ali de intervenções, como é que essas intervenções vão ser feitas, como é que vai ser a questão ali da gestão dos materiais durante essa obra, né? Precisa trazer quem é esse responsável técnico, porque eu sempre digo que até para o morador isso traz respaldo, porque se caso lá na frente vier acontecer algum problema, por conta de alguma intervenção, ele vai cobrar ali e vai acionar o responsável técnico, né? E aí o que a gente vê muito acontecendo, principalmente aqui em Manaus, é que não se tem essa importância, não se leva em consideração essa importância das reformas, né? Ali desse plano de reforma, dessa gestão de reforma, conforme a 16280 preconiza. Fabíola, a gente vê muito vídeo na internet, né? Tem um que circula que é muito famoso, de um senhor que mandou tirar o pilar, né? Para ele ver, ter a visão melhor. Acho que você já viu, né, esse vídeo. Me diga uma coisa, das suas histórias, o que você já viu, assim, o que mais chocante em reforma, modificação de apartamento ou algo do tipo? Bom, hoje em dia a gente vê aqui, né, trazendo aqui para a minha realidade, né, para o meu dia a dia, eu já cheguei em várias unidades onde, por exemplo, a gente sabe que a maioria dessas construções hoje é de concreto, né, monolítico, ou seja, toda a estrutura é em concreto armado, né, e ela não pode ser modificada, ela não pode haver ali... não pode quebrar, só, né? A gente não pode subtrair nenhuma parte do sistema, né? Seja ele pequeno como for. E aí o que acontece? Eu chego em muitas das unidades, por exemplo, que lá o eletricista ele abriu para colocar ali a instalação de tomada. Não pode, né? Porque a gente está fazendo uma intervenção nesse sistema e a gente está tirando praticamente ali a resistência desse sistema. Então a gente está deixando esse sistema frágil. E aí isso pode sim, né, no futuro próximo ou mais longe, vir a acontecer aí uma tragédia, né? Vir a acontecer ali um desabamento parcial, um colapso, né? Um colapso dessa edificação. Então é por isso que a gente precisa ter todo esse acompanhamento técnico com um responsável técnico e com esse plano de reforma, né? E esse responsável técnico, ele tem que fiscalizar, né, essa reforma. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque muitos síndicos, eles não sabem disso, né? Ou alguns até sabem, mas eles não dão a devida importância. E aí, eles só vão dar importância quando o problema já chega, né? Acontece um sinistro maior, né? Entendi. Eu sempre falo, assim, eu tenho um pensamento muito peculiar. Quando nós vamos, acredito que você já foi ao distrito, toda vez que nós vamos ao distrito, nós temos aquela palestra integração. Sim. E eu acho que como nós temos hoje sistemas que são muito diferenciados de residências,
para condomínios, de apartamento, eu acho que deveria ser feita essa integração, sabe? Informar para o morador, porque muitos do morador vêm ali de uma residência talvez às vezes mais simples ou de uma construção comum e não sabem. Então, eu acho que falta também essa orientação. Tem gente que entra num condomínio, principalmente ou de aluguel ou que compra de terceiros, que você não tem aquele contato com a construtora e pensa que está ali na casa que ele morava, eu quero aumentar meu quarto, eu quero colocar isso, aquilo que eu... E eu acho que falta também pro morador essa informação. Eu acho que essa informação teria que ser mais nítida para quem vai morar. Divulgada, mais divulgada. Eu acho que deveria ter um trabalho preventivo também, né? Até mesmo, Grace, você tocou num ponto interessante. A gente sabe que todo edifício, todo residencial que é entregue ao morador, ele tem por direito receber aquele manual de proprietário, né? E muito deles, sempre tenho visto nas vistorias que eu faço, eles não recebem esse documento, que é super importante e obrigatório que a construtora apresente para o Vem no e-mail, né? Mas eu acho que não é alertado, não é colocado assim. É porque como geralmente algo, as né? construtoras, elas têm um portal, né? Elas têm um portal e ali geralmente o morador ele tem um login, uma senha onde ele pode acessar e ele pode... Dificilmente ele consegue acessar, né? E dificilmente, na verdade, dificilmente eles acessam. Sim. Entendeu? Então, muitas das vezes, por isso que eu sempre digo que o síndico, ele precisa ter esse braço da engenharia para orientar tudo isso e orientar também os moradores. Talvez imprimir em cartilha e oferecer para os moradores em físico mesmo, né? Para que eles possam ter isso, também né? pode Seria ser uma alternativa. Uma boa alternativa para esses Isso. condomínios. Eu acho que essa comunicação seria muito importante. Eu acho que traria assim, benefícios, evitaria alguns erros que venham a acontecer, né? Sim, com certeza. Eu acho que falta também esse conhecimento. Até mesmo os prestadores de serviço, né, Grace? Que chegam para fazer algum tipo de serviço para os também, moradores, né? eles também não têm esse conhecimento. Verdade. Chegam e fazendo esses estados aí, como você falou, né? Furando onde não deve ser furado. E isso acaba prejudicando muito, tanto o patrimônio em si, né? E a questão da garantia. A gente volta sempre a tocar nesse ponto, né? A garantia do imóvel do cliente é sempre mal gestoriada por conta dessas coisas que não são bem vistas, né, pelo síndico. E como a própria aqui Grace falou, e eu vejo muito isso, né, subtrair ali algum elemento estrutural, como um pilar, por exemplo, né, porque eu quero ampliar minha sala, porque eu quero, né, deixar a minha, por exemplo, muitas das vezes tem uma parede, né, ou então um pilar, às vezes que divide ali a sala da varanda, e aí às vezes o morador ele quer ampliar, né, quer ter mais essa percepção de amplitude, e aí ele acaba subtraindo ali sem os devidos cuidados técnicos, né, porque ele acha que é só uma parede, enfim. Isso. E aí ele acaba comprometendo essa estrutura, e a gente sempre tem que pensar, e eu sempre digo que por mais que o morador ele diga assim, não, essa propriedade é minha, essa unidade é minha, né, ele tem que entender que essa unidade ela faz parte de um todo, né, ela faz parte de um corpo como um todo. Então, se ele subtrai algum elemento estrutural ali, ele está danificando o todo. Sim. Então, O corpo todo. Isso, o corpo todo. Então, esse prejuízo ele vai ser para o condomínio inteiro. Então, ele mal sabe que quando ele faz isso, né, muitas das vezes, por quê? Porque ele traz ali somente o pedreiro, né, para fazer isso, e o pedreiro ele vai dizer assim, não, minha patroa, não, meu patrão, eu faço, ele vai fazer mesmo, ele não tem... Eu sei fazer. Ele não tem olhar técnico nenhum, né, do quanto aquilo ali, aquele elemento ali é importante. Né? E são vários tipos de construção, né? Por exemplo, você passa e vê um apartamento ali com uma varanda ampla, aberto, somente o vidro. Só que não, o método construtivo é outro. Tem método que permite você fazer e tem método que não permite. Entendeu? Acho que essa orientação também é muito importante. Com certeza, né? Com certeza. O que a gente vê muito também são moradores que às vezes até aprovou, por exemplo, em assembleia, a gente colocar ali cortinas de vidro, né? E aí, muitas das vezes eu já cheguei, né, em condomínios onde foi aprovado cortinas de vidro. Só que eu cheguei lá,
o morador ele não colocou cortina de vidro, ele colocou portas de vidros, que são diferentes, são sistemas diferentes. E aí isso tanto descaracteriza, digamos assim, a fachada como um todo do condomínio, né? Porque isso também faz parte de uma obrigação do condomínio e do morador, né? Não descaracterizar essa fachada, né? Como traz ali também, muitas das vezes, a depender, prejuízos quanto às cargas, né? Então, se tem ali um acordo em assembleia, né, que pode colocar, muitas das vezes isso é um padrão a ser seguido. Então, quando o morador ele precisa seguir esse padrão. Muitas das vezes já aconteceu de eu me deparar do morador ele não ter seguido esse padrão, né? Então, o prejuízo ficou estético e muitas das vezes também chegou ali num prejuízo de carga estrutural, né? Então, isso é muito importante, como eu sempre digo e volto a dizer, isso é pontos importantes que precisam ser considerados e muitas das vezes só um assessor técnico de engenharia vai conseguir orientar e controlar isso, né? O síndico muitas das vezes sozinho, isso vai ficar muito difícil de ele gerir tudo isso. Entendi. A importância de ter sempre, novamente, esse profissional por perto. É verdade. Fabiola, falando sobre manutenção preventiva, diagnóstico antecipado aí para que a gente não sofra grandes problemas na edificação, agora falando um pouco sobre até que ponto essa manutenção pode impactar na valoração desse imóvel para a pessoa que tem esse apartamento. Sobre as questões das manutenções, né? Essas manutenções, elas precisam seguir um passo a passo, né? Elas precisam seguir critérios normativos. Não são aleatórias, né? Não são aleatórios, não é assim, é o que eu acho, não. A gente precisa seguir critérios, né? Normativos. E é muito importante que o condomínio, o síndico, ele se atente quanto à gestão da manutenção, né? Eu sempre digo, o condomínio, o síndico, ele precisa se atentar quanto à gestão da manutenção dessa edificação. Tanto, né, os condomínios mais novos ali, também por uma questão de garantia, né, quanto também pela vida útil, né, e o desempenho dessa edificação. Então, assim, se isso não for feito da forma correta, o condomínio ele vai ser depreciado ali em pouquíssimo tempo, né? Se a vida útil dele ali era para atender ali 50 anos, provavelmente vai para metade ou menos que isso. Então, assim, um condomínio que ele tem uma boa gestão de manutenção, certamente ele vai ter um bom aspecto, digamos assim, uma boa estética também, né? Que é óbvio que a maioria dos moradores, eles olham só isso. Eu sempre digo, eles só olham o mais bonito, né? E a gestão da manutenção, ela vai sendo deixada de lado. Só que é como eu sempre digo, você maquiar uma edificação, né, e você só olhar a parte estética, que é o que acaba acontecendo com a maioria dos síndicos aqui, eles só olham a parte estética. A fachada tá feia, né, a tinta ali, o aspecto da tinta, né, tá ali meio manchado, tá envelhecido, eu vou pintar, vou mandar pintar. Ele só olha isso muitas das vezes. Eu vou trocar ali o revestimento das áreas comuns para ficar bonito esteticamente, isso é muito legal. Porém, isso só maquia, né? Isso é igual a gente passar uma maquiagem em cima de uma ferida. Certamente esse problema vai retornar, porque esse problema ele não foi resolvido. A gente tem que tratar as causas. Então, um condomínio que ele é bem cuidado, que ele é bem gerido, essas manutenções são bem geridas, certamente ele vai ter ali o prazo de vida útil bem atendido, né? E certamente a valorização dele também, né? Porque ninguém quer comprar nada com defeito, né? Você chega numa loja, eu sempre digo, eu chego numa loja, eu chego num supermercado, até a embalagem, se ela tiver amassada, se ela tiver com aspecto, eu não quero, né? Então, eu acredito que todo mundo é assim. Então, o possível comprador desse imóvel, ele vai observar isso, né? Certamente, se está sendo bem cuidado, né? Eu já atendi também clientes que ele disse assim, Fabiola, eu queria comprar num condomínio tal, que eu achei lá que
era uma área bem localizada, mas eu cheguei lá, eu vi que não tinha, né, uma boa gestão, e aí eu dei um passo para trás e declinei da compra. Então, isso é muito importante, tanto para valorizar, né, o patrimônio, valorizar também as vidas, né? Porque eu sempre digo, né, que mais importante ainda que é o patrimônio, que é algo muito importante, que muitas das vezes o morador ele leva uma vida para adquirir, também são as pessoas. Eu sempre digo que o mais importante é quem mora lá, né? Isso a gente precisa preservar, porque se a gente não preserva isso, a gente não faz a conservação desse imóvel da forma correta, a manutenção desse imóvel da forma correta, a gente pode sim cair, né, aí numa sequência de erros, como eu falei, e talvez, quiçá, até ali numa tragédia, como a gente ouve muito, né? E a gente tem vários noticiários aí de várias situações que já ocorreram no Brasil e aqui em Manaus. Porque sempre quando eu trago isso, as pessoas dizem, mas isso foi só em Fortaleza, foi só no Rio, em São Paulo. Não, aqui a gente também já teve vários casos, né, que não foram observados porque não tinha esse assessor técnico de engenharia. É sempre complicado, a gente sempre deixando para a última hora aquilo que deveria ser visto anteriormente, né? Verdade. Fabíola, então, eu sou uma síndica e quero lhe contratar. Qual o passo a passo? O que você olha primeiro? Como é a sua atuação como assessora? Bom, eu sempre vou te perguntar, Grace, qual é o teu condomínio, quanto tempo ele tem aí, né, de vida, porque eu preciso entender, né, o teu condomínio, quais são as necessidades hoje do teu condomínio, qual é o histórico desse condomínio. Eu preciso entender e principalmente quais são as tuas principais dores. Você faz você começa com um laudo, você começa com uma vistoria, ou você vê primeiro o que tem de manutenção? Como é esse procedimento inicial da assessoria? Se tu quiser me contratar como assessora, como eu te falei, eu vou precisar entender, né, em que momento está esse condomínio, vou precisar ver o histórico desse condomínio. Como se fosse um paciente mesmo, isso, né? Como se fosse um paciente mesmo, né? Porque como é que o médico ele vai entender o problema do paciente se ele não entender o que está ocorrendo, em que momento ele está? A gente sempre ali no pronto atendimento, até numa UBS, ou seja, no atendimento médico, a gente passa ali por uma triagem, né? Então eu puxo a caderneta, então, do condomínio. Então eu sempre vou fazer essa triagem com o condomínio, buscar entender em que momento ele está, qual é o histórico dele, quais os problemas que já ocorreu, qual é a maior dificuldade desse síndico. Eu vou precisar entender isso tudo, né? Porque eu sempre digo que cada condomínio, ele é único. Né? Tem uma identidade particular. Isso, não tem nenhum condomínio igual. Por mais que você diga assim, não, mas é a mesma planta, né? É a mesma construtora. É a mesma construtora. Não, mas ele não é igual. Né? Ele tá em situações diferentes, ele está em áreas diferentes da cidade, né? Ele tem uma comunidade diferente, porque cada condomínio ele tem a sua comunidade, né? Ele tem um perfil ali da sua comunidade, um perfil do síndico ali, né? De quem está gerindo também. Então, eu vou precisar entender tudo isso, né? Todo esse ecossistema para que eu possa fazer uma proposta de assessoria, né, específica, ali, personalizada para esse condomínio, né, para que possa, de fato, atender aquilo que, além das normas, né, pedem, aquilo que o condomínio precisa. Porque eu sempre digo que a nossa empresa, ela não é meramente uma prestadora de serviço. A gente não quer meramente só prestar serviço por prestar. A gente realmente se torna parceiro dos nossos condomínios. A gente se torna parceiro dos nossos clientes. Então, eu preciso entender todo esse ecossistema para que a gente possa firmar aí a aliança dessa parceria. Legal. Nós vamos agora em março ter o mês do consumidor, o dia do consumidor, dia 15, né? E aí, a partir do momento, o síndico também é um consumidor, né? A partir do momento que ele lhe contrata, o que não é mais responsabilidade dele? Porque ele pode dizer, não, agora eu tenho uma pessoa que eu possa ali me respaldar. O que sai do síndico que você assume ali? Não, essa responsabilidade agora já é da assessoria. Com quem ele pode contar?
ele sai ali do amadorismo, né? Ele sai ali do imprevisível, do que ele acha, ou então do que o seu artífice acha, né? Do que o seu faz tudo acha, né? E ele vai passar a tomar decisões mais assertivas, né? A decisões ali mais embasadas nas normas, né? Nas boas práticas da engenharia, e com certeza ele vai ter um resultado muito mais satisfatório, né? E ele vai poder trazer isso para o condomínio e para a sua responsabilidade também civil, né? Ali enquanto síndico. Mas sai ali, no caso, vamos supor que ele está com uma assessoria. Ele contratou. Foi feito tudo que foi pedido. Mas acontece um acidente, ele ainda continua arcando ou a pessoa que é responsável pela assessoria vai meio que se responsabilizar? Os dois, na verdade. Né? Os ele dois, acaba dividindo, então, ali, né? Isso. Mas o que cabe, por exemplo, tecnicamente, aquilo é da responsabilidade da engenharia. Sim. Se ele teve ali um parecer, né, sobre aquilo e ele obedeceu tudo aquilo na execução, né, cabe o responsável, né, se responsabilizar por aquilo, né? Se ele obedeceu tudo aquilo. Aí tem também a questão de quem executou, né? A gente tem que ver várias vertentes aí nesse cenário, né? Quem foi que executou? Executou também conforme foi recomendado, né? E aí ele tem todo esse respaldo também, né? Mas principalmente, ele tem esse braço que vai poder dizer para ele o que ele precisa fazer tecnicamente, né? Então, ele não vai mais agir ali na base, como eu falei, no que ele acha, né? Ele vai ter ali um respaldo técnico. Não, tá aqui, eu obedeci essa recomendação. É igual a gente, quando a gente tá, né, ali tendo ali alguns sintomas e a gente procura um médico, né? E o médico vai ali lhe receitar, né, um exame, ou vai lhe receitar ali alguns remédios para que você possa fazer ou até um tratamento, e você vai seguir aquilo ali. Não resolveu, né? Aí você procura um outro médico, aí o médico vai dizer, mas aí o que foi que o médico passou? Ele passou isso, né? E eu segui, entendeu? Tu não vai chegar lá e dizer bem assim, não, eu tomei porque eu quis, porque eu achei que... Eu só comprei e deixei lá. E não melhorou. Pois é. Aí não adianta. É isso que ele tem. Ele tem esse respaldo técnico de uma recomendação técnica por esse profissional, né? Por esse engenheiro. São vários eventos, né, que ocorrem até você ter um sinistro. Se você seguir exatamente aquilo que foi acordado tecnicamente com o profissional, dificilmente vai dar errado, né, Alice? Verdade. Dificilmente vai dar errado. E dê uma dica para síndico. O que você tem a dizer? Tem alguma mensagem que você quer passar? Bom, eu sempre digo para os síndicos, eles não fazer a manutenção reativa, né? Não focar na manutenção reativa, focar na manutenção preventiva. E o que eu tenho a dizer para os síndicos é que a assessoria de engenharia, ela não é um custo, ela não é cara, né? Ela é um investimento, né? Para que ele tome decisões ali, como eu falei, assertivas, né? Para que ele traga esse respaldo técnico para o condomínio dele e para a responsabilidade dele civil também, né? Ele precisa se precaver, né, de problemas futuros que possam ocorrer. E como é que ele vai resolver isso, né? Ele vai resolver isso com base técnica, com base ali num respaldo técnico que só o engenheiro especialista, né, ali na engenharia diagnóstica, na engenharia condominial, vai poder trazer para ele esse respaldo. Perfeito. Grace, março é mês das mulheres, né? Isso. Nós teremos uma apresentação até o dia 8 de março? Sim, teremos, né? Teremos mais um episódio. Mas de antemão eu já gostaria de agradecer, né? Falar da importância da mulher dentro da engenharia e dentro de outras profissões também. Fica aqui um agradecimento meu, né? Sou o homem da bancada, né? Mas dizer para vocês que o papel da mulher é muito importante, né? Em todas as profissões, inclusive na engenharia, que é a nossa profissão querida, linda. E sinto muito honrado de estar próximo de mulheres tão importantes e tão profissionais quanto vocês são. E gostaria de deixar essa minha gratidão, tá? Sobre o Dia da Mulher Internacional, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março.
Obrigada. E puxando já o seu gancho, né? Eu gostaria de agradecer muito. A Fabíola sabe o tanto que nós somos amigas, né? O tanto que eu admiro ela, o trabalho dela. E também parabenizar pelo dia 8, que só a gente sabe como é a nossa luta no meio da engenharia, que não é fácil, né, Fabíola, a gente passar. A gente enfrenta ali coisas que só a gente sabe, né? Aquela dor, o que a gente passa. E dizer também que é muito importante a gente trazer, eu gosto muito de trazer mulheres aqui, que é para a gente sempre se posicionar e dizer que a gente é capaz, que a gente pode estar aonde a gente quiser. E o quanto é importante a gente estar ali. Eu já ouvi também de pessoas dizer, nossa, eu gosto de contratar mulher, porque ela tem um outro olhar. Tem serviços que as pessoas gostam de contratar homem, tem serviços que as pessoas gostam de um olhar feminino, né? E eu acho que essa área que a gente atua é uma área muito legal, né? Que as pessoas até dizem, não, é muito bom trabalhar com mulher nessa área, por conta do olhar. E, mais uma vez, queria muito agradecer a sua presença e dizer aqui na frente de todo mundo o quanto eu lhe admiro pelo seu trabalho e que a gente continue aí muito tempo nessa parceria. Eu que agradeço, nesse gente, convite. de verdade. Eu agradeço a Grace, né? Muito obrigada, Grace, pelo esse convite, né? Me senti muito honrada, né, pelo nosso café ali, né? E para mim foi muito importante, muito especial esse momento. E aí eu também quero deixar só um recadinho aqui também para as mulheres, né? Para que elas não desistam. Eu sei que a engenharia, a gente tem muitos desafios ainda a cumprir, mas principalmente puxando a sardinha aqui para a engenharia diagnóstica, a engenharia condominial, né? A gente pode, eu sempre digo isso, que a gente pode se utilizar, né, desse nosso olhar mais detalhista que a mulher tem, esse olhar mais sensitivo que a mulher tem, né, para explorar isso dentro da engenharia diagnóstica e engenharia condominial. Isso é muito importante, né? E nós temos sim muito potencial, né? Tanto quanto os homens têm, né? Que a gente também tem profissionais ali, também homens magníficos também. Nós mulheres também temos, né, essa capacidade. Eu quero também deixar um recadinho aqui também para os síndicos, que a gente está com o curso Síndico Diamante, né, que é um curso nacional, a nível nacional, que só esse curso, como o próprio nome já diz, Síndico Diamante, traz um troféu ali no final, né, desse curso, um troféu de Síndico Diamante. E nossas aulas, nós vamos começar no dia 9 de março. E para a gente trazer um spoilerzinho disso, os síndicos, os pretensos a síndicos, né? Você também que queira ali ingressar nessa área, que é muito promissora, né? Hoje em dia os síndicos estão procurando cada vez mais se capacitar, né? Os síndicos orgânicos, que a gente diz, o síndico morador, ou até as pessoas que pretendem, ali a gente tem muitos moradores que também pretendem tanto conhecer mais esse lado ali da sindicatura ali em condomínios, né? Querem saber, alguns já me falaram bem assim, não, Fabíola, eu quero ir porque eu quero também entender, né, como funciona isso, né? Então, se você é síndico morador, síndico orgânico, você pretende ser, ou então você já é até um síndico profissional, mas você quer, né, trazer uma nova roupagem, quer trazer reformar essa capacitação, eu te convido a estar conosco dia 26, lá no Hub de Negócios, que vai ser lá no Japim. Lá no meu perfil do Instagram, lá na bio, tem lá o link para que você se inscreva na nossa aula gratuita, que será dia 26. Você pode até deixar o seu Instagram. A Grace está aqui também, ela também vai participar, né, dessa aula gratuita. E lá a gente vai ter muito spoiler, né, sobre ali a responsabilidade do síndico com as manutenções em altura e o PPCI também. E lá a gente vai ter muita troca, né, network, a gente vai trazer insights e a gente vai ter uns sorteios lá magníficos. Então, todo mundo aqui está convidado. Vai ter da MV Engenharia. E eu vou levar aqui o meu parceiro para a gente ir lá. Bacana. Então, muito bacana. Todos convidados, gente. Gente, muito legal. Um bate-papo legal hoje, hein, Grace? Muito bom, né, Ada? Fantástico, né? A Fabíola entende muito aí da área condominial. Verdade. E... Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, infelizmente. Chegamos mais um final aí de mais um podcast, Obras e Prosas. Lembrando para você que estamos no YouTube, tá? Se ainda não nos seguiu, siga a gente lá.
ativa o sininho, né? Compartilha, dá aquele like Verdade. maravilhoso ali para garantir aí que novos episódios cheguem até você. Estamos no Spotify também, gente, muito interessante. Sigam o Portal Castelo. Cada vez ele está com mais inovações, mais notícias. Cada vez estão procurando mais trazer, encorpar isso para o nosso dia a dia. Então não esqueçam, siga o Portal Castelo, que nós estamos lá, né, Ada? O endereço está aí na tela. Isso. Gente, eu quero também aqui só parabenizar, né? Aqui por vocês, né? Ter essa iniciativa aqui da nossa, né? Carla. Aqui, da Carla aqui, né? Que teve essa brilhante ideia de trazer, né? Esse episódio aqui e dar voz. Eu sempre digo que eu sou uma fã para quem dá voz para a engenharia. Legal. Eu também. Porque a engenharia, a gente sabe que ela é muito importante no desenvolvimento de todo, ali uma comunidade, de toda uma sociedade. Então, parabéns, viu, Podcastelo? Parabéns, viu, Carla? Muito Muito obrigado, obrigada. Fabiola. Então ficamos por aqui. Ficamos por aqui, né? Isso. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Fintosa e Alex Adam.